Oi, gente! Hoje eu estou gravando com meu primo Paulo Henrique e a gente vai estar falando sobre a história de Caim e Abel, né? Pessoal. Eu vou estar lendo aqui em Gênesis 4, no verso 6 e 7, que diz: Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. E eu estarei continuando a leitura do verso 8 ao 10. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Paulo Henrique, dessa história, que lição você tira para o pessoal? Inveja é um pecado primário. Ele começa num modo simples, que a pessoa vai achar que não é grande coisa, É que nem muitos pecados. O pecado pequeno, como a desobediência, a inveja é semelhante à desobediência, porque ele começa pequeno e pode gerar outras ocasiões, porque o começo da inveja foi quando Adão e Eva comeram o fruto do jardim. Isso foi outro pecado, o primeiro pecado do mundo, que é conhecido como pecado original, a independência de Deus. A inveja é um pecado primário que origina o homicídio, como aconteceu na nossa história. Acontece também o ódio, acontece a ira, a perda da consciência, porque se Caim não ia querer matar o irmão dele por conta própria. É o mal que estava no coração dele, porque quando Adão e Eva pecou, o mal entrou no mundo e isso fez com que Caim cometesse esse erro. A Bíblia diz que só é possível vencer o pecado quando se está unido a Cristo. Isso significa que o homem sozinho é incapaz de derrotar o pecado, pois a natureza humana é inclinada para o mal. Porque além de tudo isso, Caim era egoísta, ele tinha egoísmo no coração. Ele não oferecia no altar o que Deus exigia, que era o melhor daquilo que ele tinha, ou que ele criava, e um coração puro. Ele tinha impureza no coração. E com o pecado, a imagem de Deus no homem se desconfigura, né? Já Abel, ele era o oposto, ele era fiel a Deus, dava o melhor e sempre obedecia às exigências de Deus. Deus só aceitava agora os sacrifícios de Abel. E isso despertou o ódio que já estava plantado no coração de Caim e a inveja que já estava fortemente enraizada em seu coração. E isso fez ele deixar o pecado inflamar seu coração, já que não teria mais como ele tirar ele, porque ele já deixou ele entrar e se enraizar no coração dele. Isso é o mais importante, nós não podemos deixar o pecado enraizar e nós não podemos deixar ele inflamar nosso coração. Porque assim ele fará nós cometer coisas terríveis que nós nunca imaginaríamos que nós faríamos. Sim, e duas coisas essenciais, né, que a gente tira dessa lição da história de Caim e Abel, é que devemos agradar a Deus e dominar o pecado. Exatamente. Porque se o pecado dominar a gente, nós nos afastaremos de Deus muito grandemente. É muito difícil para se aproximar de Deus, mas para afastar dele basta um pecado. Sim, e a pessoa que quer vencer, dominar esse pecado, ela tem que estar firme em Deus, né? Exatamente, porque quando você está firme em Deus, não vai ser você que vai lutar contra os seus pecados. Você vai deixar nas mãos de Deus e Ele vai desviar os pecados de você. Porque uma pessoa como qualquer outra, ela está sujeita sempre ao pecado vir fazer ela cometer coisas erradas, que, como você disse, afasta ela de Deus, que transgride a lei do que Deus ensinou. Se a pessoa seguir a Deus, ela pode tentar de tudo, ela nunca vai conseguir controlar o pecado. Nunca. Sim, porque o pecado será o senhor da vida dela, né? O pecado tem o poder de dominar a mente das pessoas que não têm Jesus. Sim, e agir de formas muito erradas. E a palavra de Deus ensina que Jesus, Deus, Ele sim é o Senhor da nossa vida. E Ele sim quer cuidar de nós, nos dirigir, nos conduzir. Exatamente. E é por isso que devemos todo dia dedicar um tempo para Deus e pedir para Ele ajudar no que nós não podemos suportar e Ele suportará por nós. Isso. Só para vocês terem uma ideia de como esse pecado foi devastador, até hoje ainda tem contenda por causa dele. Sim, depois de tanto tempo, né? Tantas gerações,
E ainda existem conflitos entre agricultores e pastores, né? Pastores. Isso é para mostrar pra gente que o pecado que nós cometemos hoje, por mais significante seja, pode afetar nossos filhos, nossos netos. Por isso não podemos pecar, dar mole para o pecado. Sim, pode afetar toda a nossa família. E Deus deixa uma dica, que a gente sim pode dominar o pecado. Ele vai estar à porta, mas a porta será aberta para ele entrar só se a pessoa mesma abrir. Se você não deixar brecha no seu coração, o pecado não terá para onde entrar. Sim, isso mesmo. E é assim que podemos evitar o pecado e como o pecado acontece. Isso. E o que podemos fazer para que o pecado não nos domine é dominá-lo primeiro. Sim, com oração, com leitura da Bíblia, com domínio próprio, ouvindo alguma coisa de Deus. Isso. A palavra de Deus diz que se procederes bem, não é certo que serás aceito? Para evitar isto, ele só tinha que obedecer a Deus como Abel, sacrificar do melhor. Sim, a palavra continua. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. E para você que talvez não esteja conseguindo dominar o pecado, talvez você esteja fazendo coisas que não queria fazer, eu quero deixar um versículo aqui para você que está em Isaías 55, no verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E essa já é para você que está lutando contra o pecado, já está pensando em desistir, já não está aguentando mais. Essa aqui é para você. Ela se localiza em Salmo 94, verso 14. E lá diz: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Que Deus fale ao coração de vocês. Muito obrigado por assistir mais um.